Bom anoitecer, amados irmãos de Filadélfia Viva. A Emuná de Al Yahshua esteja sobre cada um de vós. Bem-vindo mais uma vez à nossa Querrilar de Comunhão, onde todos os domingos temos um encontro marcado para aprendermos junto a respeito da palavra do nosso Abba Pai. Então, meu boas-vindas a cada um de vocês. Querida irmã Eli, bem-vinda, querida irmã Eli, você e toda a sua casa, querido irmão Celso, Carlos, irmão Jorge Barros, todos os amados irmãos que têm sempre aí nos alegrado com esse momento de comunhão que nós temos mês após mês. E estamos aqui junto nessa empreitada, apenas no afã de ajudar na edificação do corpo do Mashiach. E hoje estaremos também partindo pão, fazendo aquilo que Yahshua nos orientou. Querido irmão Rafael Moraes, bem-vindo, irmão Chiquinho, irmã Rose, irmão Lorival Barbosa, sua casa, sua mãe, um abraço para ela, irmão Janailton, querido irmão Jorge Fernando, querido irmão Gilberto Ial, e a cada um de vocês, a quem tem nos alegrado com a sua companhia. Querida irmã Aline Dias Moura, bem-vinda, querida irmã Elda da Silva e todos os irmãos lá de Mangaratiba, querido irmão Edmar Martins, querido irmã Lourdes Santos, querido irmão Juscelino Oliveira, e todos os amados irmãos que vêm chegando aí para esse momento de comunhão. Querida irmã Creuza Teres, você que vai partir o pão, se por alguma eventualidade você esqueceu, dá tempo lá, corre lá, faz o seu pãozinho, pega o seu suco de uva para a gente fazer o nosso memorial em memória de Yahshua. Querida irmã Isabela Fidelis, bem-vinda, querida irmã, a Querrilar de Comunhão. Querido irmão Wellington e toda a sua casa, um abraço na querida irmã Regina e nos demais que aí estão na sala contigo. Sejam bem-vindos em nome de Yahshua Mashiach, a Querrilar de Comunhão. Pega um papel, pega uma caneta, como hábito nosso, nas nossas lives, para anotarmos. É assim que nós crescemos, é assim que nós aprendemos, amados. Ninguém sabe o suficiente a dizer que não precisa aprender nada. Isso seria soberba, isso seria arrogância. Todo dia aprendemos. Todo dia o Pai tem a acrescentar em nossas vidas. Querida irmã Berenice, toda a sua casa, um forte abraço nas meninas. Que nessa noite o Pai abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, para agregarmos valores espirituais do saber nas nossas vidas. Querida irmã Nilce, toda a sua casa, que o Eterno vos abençoe. Querida irmã Amanda Santos e todos os amados irmãos que tem mantido essa comunhão nas nossas Querrilar aos domingos, irmãos. Isso quanto a gente nos alegra e o quanto fortalecemos uns aos outros nessa caminhada rumo à nova Canaã celestial. Então, queremos falar hoje algo que muitas das vezes esquecemos, principalmente nos momentos de luta, nos momentos de aflições, nos momentos de angústia, mas é uma falsa impressão. Yahweh não esqueceu de mim. Yahweh não esquecerá de você. Yahweh não esquece de ninguém. Querida irmã Creuza Teres. Então, essa é a nossa temática. Yahweh não esqueceu de mim. Você declara isso sempre, a cada despertar, de cada amanhecer. Yahweh não esqueceu de mim. Até porque, segundo o livro do profeta Ishael, as Escrituras vai dizer que o Pai tem cada um de nós tatuado sobre a palma das suas mãos. Irmão Roberto, sim, no livro do profeta Ishael está escrito isso. Só você estudar lá o livro do profeta que você vai achar. Então, cada um de nós estamos tatuados sobre a mão do soberano. Então, ele, quando todo momento, na verdade, ele olha para suas mãos, ele vê lá Roberto, Júnior, Eli, Simone, Belone, todos irmãos. A gente poderia estar aqui
citando o nome de todos os irmãos, mas eu creio que não há essa necessidade. Só você entender que Al não esqueceu de você. Mas muitas das vezes nós negligenciamos essa verdade. Nos momentos de crise, nos momentos de luta, nos momentos de desalentos, no momento de fraqueza, achamos que estamos à mercê da sorte. E isso não é verdade. Então, declare isso dentro de você. Ial não esqueceu de mim. E nós, mediante essa fala, mediante essa temática, nós vamos extrair lições que provam que Ial não esquece de ninguém. Seja da linhagem de Israel, seja da Kehilah do Mashiach, seja o estrangeiro, todos aqueles a quem ele tem um propósito, todos aqueles a quem ele determina algo acontecer na vida daquela pessoa, mais cedo ou mais tarde aquilo vai se concretizar, aquilo vai se materializar. Então eu quero estar falando aqui a respeito disso nessa noite, junto com a Kehilah do Mashiach. Então, onde está o texto áureo, irmão Roberto? Onde está o nosso texto básico para que a gente faça a menção da palavra? Então eu quero estar lendo aqui em 1 Reis, capítulo 17, apenas um verso. Aonde, irmão Roberto? 1 Reis, capítulo 17, apenas um verso. Que verso, irmão Roberto? Versículo de número 9, que diz assim nessa narrativa: apressa-te e vai viver em Serepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te providencie teu sustento. Mais uma vez eu vou fazer menção de 1 Reis, capítulo 17, no verso de número, verso de número 9, perdão, diz assim: apronta-te e vai viver em Serepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te providencie teu sustento. Queremos fazer uma breve oração nesse exato momento. Soberano e grandioso Ial, o Criador dos céus e da terra, de tudo e de todos e da fonte de todas as águas. Pedimos a tua bênção agora, através do teu Ruach Kadosh, para estarmos fazendo menção da tua palavra, Pai. O propósito da tua palavra é nos fortalecer, extrairmos lições, avivar o nosso interior espiritualmente falando, para que nós possamos ver os milagres nos nossos dias em vida, enquanto estivermos nessa esfera da terra fazendo essa travessia. Venha com a tua cura na noite de hoje, com a tua libertação, com o mover de muitas águas, e que a tua palavra vá e produza o resultado a qual está sendo enviada agora ao corpo do Mashiach, a qual ajustado tu és a cabeça. E que nessa noite haja um avivamento interior, individualmente, em cada um de nós. Assim te pedimos, Pai, pela tua benevolência, perdoa os nossos pecados, leva cativo tudo aquilo que nos impede uma comunhão plena contigo, Pai. Somos pessoas totalmente dependentes de ti. Vivemos segundo, ó Pai amado, a tua benevolência. Opere em nós, efetua a tua obra, conclua a tua obra em cada um de nós. E possamos seguir firmes nessa empreitada até o nosso último dia de alento na terra dos viventes. Assim oramos e te agradecemos em nome de Yahshua Mashiach, o que vive e reina para todo sempre, e assim será. 1 Reis, capítulo 17, versículo de número 9. Apronta-te e vai viver em Serepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te providencie teu sustento. Essa é a palavra que nós vamos aqui, nesta noite, estarmos extraindo lições. Serepta, para quem não sabe, era uma pequena cidade costeira fora das fronteiras de Israel. Ela não estava dentro, ela estava fora, das fronteiras de Israel. Pertencia ao domínio de Sidom. Era governada por pagões, irmão Roberto, ímpios, pagões,
pessoas que não professavam a mesma fé em Ial dos exércitos. Por toda a região, no reinado de Acabe, houve uma grande seca, pois 3 anos e 6 meses, nenhuma gota sequer de água caiu do Chamaim, caiu do céu. Esta seca fora predita pelo profeta Elias na tua Bíblia. O nome verdadeiro é Elial, que, perseguido por corruptos governantes, se reunia junto ao ribeiro de Queriate. E Elial ficou em Queriate, sendo sustentado pelos corvos até o riacho secar. Ial cuidou de Elial para que não morresse de fome, já que não podia andar livremente pela região, o lugar e as circunstâncias que vivia o profeta eram incomuns. Ninguém sabia seu paradeiro a não ser Ial. Aleluia! Quando eu olho a narrativa desse texto, eu fico maravilhado. Quem precisa estar atento ao meu paradeiro é Ial. Quem precisa estar atento 100% à minha vida é Ial. E quando eu começo a entender isso com uma mente espiritual, eu sei que jamais Ial esquece de mim. Por quê, irmão Roberto? Do meu paradeiro sabe Ial, do seu paradeiro sabe Ial. Então, todo o contexto histórico da narrativa de 1 Reis, capítulo 17, vai nos trazer à nossa memória que ali havia uma batalha espiritual, uma batalha sobre o poder espiritual, algo que Ial queria que o seu povo voltasse a entender contra o poder da religião, das trevas, do engano, da mentira, do engodo. E o negócio estava tão crônico, o negócio estava tão esquisito, que o pai usou agora o próprio profeta Elial para lançar uma palavra de juízo. Se você começar a ler o capítulo 17, o verso de número 1, você vai ver que Ial usa Elial com toda a sua autoridade, e Elial lança uma palavra profética que não haveria chuva por 3 anos e meio naquela época. E o pai honrou a palavra daquele moço. E falou, ó, o negócio está tão estreito, a idolatria está tão grande, o mal está tão súbito sobre a terra dos viventes que, segundo a minha palavra, não vai chover. Segundo a minha palavra, vocês vão passar um sufoco por 3 anos e meio. E logo em seguida o pai deu ordem ao profeta. Falou, agora, meu filho, que você lançou essa palavra profética, você vai até o ribeiro de Queriate e fica lá. Fica lá, que eu vou prover na sua vida. Você vai beber a água daquele ribeiro até ela secar. E ele ficou ali, porque ele sabia que não podia se expor, o pai estava aguardando ele. Enquanto aquelas pessoas o procuravam para tentar sobre a sua vida. O pai guardou ali o profeta Elial sobre o tempo determinado, o tempo estabelecido, sobre o ribeiro de Queriate. E ali ele começou a beber água e o pai deu ordem também aos corvos, algo sobrenatural, para que trouxesse alimento diário. Segundo os teólogos, segundo os estudiosos, disse que esses corvos, na verdade, era uma caravana de nômades que passavam pelo deserto, que peregrinavam pelo deserto e traziam consigo também esse nome de corvo. Então, a Escritura nos fala de corvo. Segundo os estudiosos, eles apontam que isso é uma forma de expressão. Mas aí usa a sua imaginação. Nós não vamos entrar aqui num contexto teológico, porque isso não vai trazer edificação na nossa vida. Independente se eram pássaros, independente se era caravana de pessoas que peregrinavam pelaquele deserto, não importa. O importa é que o pai proveu aquele período que ele determinara na vida do profeta Elial, que ele ficasse ali em Queriote. Então o pai não esqueceu de Elial, falou, fica aí meu filho, você lançou uma palavra, você está
fazendo a minha vontade, você está na visão que eu agucei espiritualmente, você agora vai ficar aí guardadinho em Queriote, pode beber essa água toda, eu vou providenciar para você o teu sustento até que você seja submetido à segunda orientação. E ele ficou ali, irmãos, Queriote, bebendo aquela água fresca, comendo do pão fresco, comendo da carne e ali nutrindo a sua matéria, aguardando as instruções seguintes do soberano. Diz o contexto histórico que certo dia Elial acorda e ele não vê corvos, nem comida, nem água. O riacho havia secado, olha que situação. Todo dia tinha um banquete, carne e água fresca. De repente ele acorda e não vê mais os corvos, a presença dos corvos, se pássaro, se pessoas, mas não havia mais essa presença, não havia mais esse alimento, não havia mais essa água. O ribeiro estava seco e ele precisava partir. Algo novo lhe esperava. Quem ordena que o riacho seque é o próprio Ial, o próprio Abba Pai. Ele determina. E que lhe aponta um novo caminho, uma nova direção. Levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali a uma viúva que te sustente. Olha como é que os planos do Pai são infalíveis, muitas das vezes de difícil compreensão. É por isso que muitas das vezes há esse choque espiritual, muitas das vezes essa falta de compreensão espiritual leva muitas pessoas, muitos irmãos que não nutrem a sua emuná, a sua fé, e aí muitas das vezes levam essas pessoas ao desespero a acreditarem que o Pai a esqueceu. Mas na verdade o Pai não esquece de ninguém, principalmente aqueles que ele tem preservado, principalmente aqueles que cumprem sobre a sua vida, carta aos Romanos, capítulo 8, verso 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ial, segundo aquele que ele separou, guardou, protege para um propósito. Tem isso, irmão Roberto? Tem. É só você ler carta aos Romanos 8, 28. Essa escritura vai dizer que todas as coisas cooperam para essas pessoas. Talvez você esteja passando um perrengue aí agora, porque o Pai, através desse perrengue, o Pai está querendo te dar alguma lição. O Pai está querendo agregar na sua vida amadurecimento, talvez experiência, talvez através dessa crise, através desse problema, talvez através dessa sua incompreensão, o Pai está te dando uma lição. O Pai está te amadurecendo para que você dê outros passos. Você galgue patamares espirituais, experiência, intimidade, ousadia, autoridade, discernimento, sensibilidade às coisas espirituais. E nós precisamos amadurecer rápido com essa ideia e com esse objetivo, né? Enxugar os nossos plantos e nos colocar na vontade do soberano. Uma postura mediante ele, porque ele está no controle. Se você crê que o Pai está no controle da sua vida, então nesta noite, enxugue as lágrimas dos teus olhos, eleve os teus braços, as tuas mãos ao alto e adore a Ial. Glorifique a Ial. Renda-se em louvor, em gratidão e pede que a cada dia ele possa abrir a ti a porta do entendimento. Então agora o ribeiro está seco, irmão Roberto, o ribeiro está seco, não tem mais pão, não tem mais água. Segundo os olhos do profeta, estava um caos. Talvez você esteja vivendo um caos na sua vida. Talvez respostas que você gostaria de obter ainda não chegaram. Talvez portas que você gostaria que fossem abertas ainda continuam fechadas, mas você precisa continuar firme. Você precisa estar atento à próxima orientação do Abba.
através do Ruach Kadosh, como fazer, como proceder, a hora, o tempo e o dia determinado. Então agora o ribeiro está seco, não tem mais pão, não tem mais carne. Ele acorda de manhã, mediante esse cenário, mas o pai brada agora e fala: olha, meu filho, levanta agora. Vai começar o segundo processo. O segundo processo. Qual é o segundo processo? Levanta-te. Levanta-te. Vai para Serepta. Ele deu a direção. Vai para Serepta, que é de Sidom, uma cidade ímpia, mas lá só tem ímpio. Mas eu estou te mandando para lá. Tu vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que ordenei ali uma viúva que te sustente. Talvez na primeira instância, o profeta Elial deve ter pensado: uma moça de bem, uma senhora de bem, uma viúva que herdou alguma herança do seu marido. Então o pai é tremendo, o pai vai me mandar para a casa de alguém que é nutrido de posses materiais, e eu vou chegar lá, vou me dar bem. O pão não vai faltar na minha mesa, a água fresca vai estar lá. Então, show de bola, legal, eu vou para lá, para Serepta. E ele partiu segundo a orientação do nosso Abba Pai. Quando o riacho seca, é hora de um recomeço. Ele entende isso. O riacho secou, é hora de um recomeço. Muitas das vezes, irmãos, o Pai dá um basta em determinadas situações em nossas vidas e nós precisamos entender que aquele basta é para um começo de algo novo. O Pai quer que nós vivamos algo novo de novo na sua presença. Sabe, irmão, nós estávamos lá no sistema, arraigado com aquele conceito de religiosidade, defendendo placas denominacionais, com todos aqueles ritos, todos aqueles cerimonial dos religiosos. E quando fomos alcançados pela benevolência do Pai, não porque nós somos melhor do que ninguém, e não porque nós somos merecedor, mas aprouve o Pai manifestar benevolência a cada um de vós, a cada um de nós. E ele agora nos tira de lá, daquela caminhada religiosa e nos coloca agora a sua presença para aprendermos tudo novo, tudo como deve ser feito. Então o Pai deu um basta, né, naquela água daquele ribeiro que nós bebíamos, talvez águas rotas, talvez águas embarreadas, né, uma mensagem disfarçada. Então o Pai falou: agora eu vou dar um basta nisso aí, mas é necessário que vocês consigam entender o próximo passo, o próximo processo que vocês vão ser submetidos. Então a água secou, algo foi banido da sua vida, o Pai permitiu que algo fosse arrancado da sua vida, é porque o Pai quer te levar agora a um processo de renovação. O Pai quer te levar em águas mais profundas. Talvez você estava vivendo em águas rasas. E nós só temos experiência quando nós somos levados a águas profundas do saber e do entender. Então, quando o riacho seca, é hora de recomeço. E você precisa falar: bom, se aconteceu isso, aquilo que eu nem esperava acontecer, o Pai está querendo me dar uma oportunidade de um recomeço. Chegando a Serepta, a porta da cidade, estava uma viúva apanhando gravetos. O cenário que aquele moço vê, o profeta vê, é uma senhora muito pobrezinha, uma viúva, ao chão catando gravetos. Talvez, como eu falei no início da fala, na sua mente era o contrário. Não, vou para casa de uma mulher viúva de posse, que herdou talvez bem dos seus maridos, mas agora os próprios olhos dele estão mostrando a realidade, que não é nada daquilo que possivelmente ele poderia ter pensado. Mas agora ele vai ver uma pobre senhora, uma pobre viúva ao chão, catando graveto. Não era lenha. Presta bem atenção que aqui tem um segredo espiritual para a gente entender. Ela não estava pegando lenha, ela estava pegando o quê, irmão Roberto? Graveto. O texto enfatiza graveto. Para pequenas chamas. Quando eu quero fazer um fogo mais
consistente, eu uso lenha, eu uso madeira. Eu tenho até disso como experiência. Eu gosto de cozinhar em fogão de lenha de vez em quando. E aí, para a gente fazer um determinado tipo de alimento, a gente precisa de lenha, de madeira, para dar consistência àquele fogo, para que aquele alimento seja preparado. Mas quando eu quero fazer um pequeno fogo, eu não uso uma madeira que vai me dar consistência. Eu vou usar o quê? Gravetos. Eu vou usar folhas secas, etc. Mas ela estava usando ou pegando graveto para ser usado. E para que serve o graveto, irmão Roberto? O graveto serve para chamas pequenas. Pequenas chamas. Que rapidamente se tornam em brasas. É algo rápido. Eu vou usar graveto porque eu quero brasa, irmã Eli. Eu vou usar graveto, irmã Edmeia, porque eu quero que queime rápido e vire brasa. Eu não quero um fogo que me dê consistência. Eu quero um agir rápido. Então eu vou pegar graveto, vou acender. E quando aquele graveto começa a queimar rapidamente, vai se transformar em brasa. Sinal de pouca comida. Aquilo ali já revela que ela não tinha abundância. Era uma alimentação muito rápida, ou melhor dizendo, um alimento muito rápido que ela precisava preparar. Porque se ela tivesse abundância de alimentos, de mantimentos, não tenho dúvida que ela estava à procura de madeira e não apenas de graveto. E aquilo simbolizava, é uma fala conjecturada, que ela não tinha com abundância. Ela tinha o mínimo, o pouco, para aquela refeição. Então, o profeta Elial está vendo esse cenário. Mas está cansado da viagem. Cumprimenta a moça, aquela viúva, e lhe pede um pouco de água e também pão. Olha que situação. Eu estou pegando graveto, irmã Maria Estela, porque eu tenho pouca comida. Então, para que pegar lenha? Eu não preciso de abundância de lenha, eu preciso de graveto, porque eu preciso fazer um fogo rápido, que vire brasa rápido, para que eu possa fazer um alimento rápido, porque é a única coisa que eu tenho. E agora eu recebo uma visita, e aquela visita está cansada da viagem, desgastado, e me pede água e me pede pão. Olha que situação. E ela responde o profeta: olha, profeta, não tenho comida em casa. Não tenho comida em casa. Só um punhado de farinha e um pouco de azeite. Vês? Só peguei 2 gravetos, vou prepará-lo para mim e meu filho, para que comamos e morramos. Ela já tinha todo o cenário na sua mente. Olha, o que eu tenho é pouco, não preciso pegar muita madeira, uns gravetos é o suficiente, eu faço fogo, vira brasa, eu faço bolo, eu como, meu filho come, a gente bebe e espera a morte, porque não tem mais o que fazer. Onde está escrito isso, irmão Roberto? 1 Reis, capítulo 17, versículo de número 12. A reação do profeta, irmãos, é algo extraordinário. Diante da confissão da viúva, ele fica olhando para ela e ela fala: olha, até gostaria de preparar uma refeição para você. Até gostaria de ter, sim, mantimento em abundância para que eu pudesse te dar essa refeição, mas eu não tenho. Então a reação do profeta Elial, diante da confissão da viúva, é inusitada. Ele fica olhando e vê a franqueza daquela moça. Ele pede que o alimento seja dado primeiramente para ele. Olha só que ousadia. Olha quando o pai, muitas das vezes, ele quer ver o nosso coração e muitas das vezes a nossa ousadia e como nós vamos nos comportar mediante situações. Ele falou: não, tudo bem, a senhora já falou que não tem muito mantimento, mas tem graveto.
Tem graveto, tem um pouquinho de brasa. Tem um pouquinho de brasa, tem um bocadinho de farinha, um pouquinho de água. Faz esse pão primeiro e me dê. Ele pede que o alimento seja agora dado primeiramente para ele. Assim, ao multiplicaria, ele sabia que através da generosidade daquela moça, da hospitalidade daquela moça, algo sobrenatural ia se manifestar. Então ele fala com propriedade, porque ele sabe que o pai está guardando ele. O pai não esqueceu dele. Se o pai enviou ele para Serepta, é porque o pai sabia o que estava fazendo. O pai já tinha falado para ele que ele ia ser sustentado por uma viúva. E ele agora é ousado. Tudo bem. O pai já falou comigo. Pega essa tua farinha, faz o pão, pega essa água que tu tem e me dá em primeiro lugar. E ele lá dentro do seu interior, lá na sua mente, ele sabia que algo estava para acontecer, que o pai ia prover e multiplicaria o azeite e a farinha até a chegada da chuva. Olha que coisa interessante. O que é isso, irmão Roberto? Percepção, sensibilidade de espírito, convicção daquilo que está sendo orientado a fazer pelo Ruach Kadosh. E, sem questionar, a mulher obedece a palavra, é a palavra de Ial. Olha só, quando ela vê que o profeta fala com ousadia, com autoridade, sabendo o que estava falando, sem questionar, a mulher obedece a palavra do soberano. E se cumpre, dando-lhe fartura de viveres. Olha que coisa interessante. Mas eu queria falar um pouco aqui sobre os gravetos. A viúva de Serepta não entregou apenas as primícias da refeição para o soberano. Não, ela não entregou só a primícia, a primeira parte daquela refeição ao moço do soberano, não. Mas tudo que tinha. Os gravetos se multiplicaram em sua casa. A notícia se espalhou e logo vieram pedintes. Muitas outras pessoas foram alimentadas. Ali estava uma viúva solitária, em território pagão, falando de Ial de Israel. Olha que coisa interessante. Falando do soberano de Israel e de suas maravilhas. E ela nem era do povo eleito, e ela nem era do povo escolhido. E Alcha disse que muitas viúvas haviam em Israel na época da grande fome, mas apenas uma das viúvas foi enviada provisão. E nem foi do próprio Israel. Foi aonde? Lá em Sidom. Olha que coisa interessante. Então, o pai, ele cuida de quem ele chama. O pai cuida de quem ele, desde a fundação do mundo, escreveu o nome dessas pessoas no livro da vida. Ei, você está preocupado com o quê? Você está atormentado por quê? Você está cabisbaixo por quê? O pai não esqueceu de você. Ial não esqueceu de nenhum de nós. Não esqueceu de Elial. Não esqueceu da viúva de Serepta, mesmo em terra estranha, mesmo em terra longínqua. O pai não esqueceu daquela moça. O pai, ele tem os olhos fitos em cada um de nós. Lembre-se que o pai não é igual eu e você que vive tosquenejando, toda hora bostejando, toda hora querendo se encostar para tirar um cochilo, para dormir, cansado da rotina dessa vida terrena. O pai não é assim. Salmo 127 vai dizer que o guarda de Israel não dorme, não cochila, ele não tosquejeia, os olhos deles estão fitos, principalmente aqueles que estão se esforçando a agradá-lo, a honrá-lo. Então, no apanhar dos gravetos, a viúva de Serepta teve um encontro com o próprio soberano. Aqueles gravetos simbolizam muita coisa na vida das pessoas, irmãos. No livro do profeta Zacaial, no capítulo 2, vai dizer: quem desprezará o dia das coisas pequenas? No apanhar dos gravetos, a viúva de Serepta
teve um encontro com o soberano de Israel. E quem ela buscava e temia. Ela mesmo lá, naquela situação ruim, mas ela não deixava de levar os pensamentos dela aos céus, aonde ela sabia que havia um soberano. Sua vida estava por um fio, estava, segundo os olhos dos homens. Se Elial não tivesse chegado, a morte a alcançaria. E a minha pergunta hoje é: como está a sua vida? Essa mensagem possa ser que aviva algumas pessoas. A mensagem de hoje possa ser que o Pai renove as forças de muitas pessoas, porque Ele é presente nos momentos de angústia. Talvez você passou uma semana atribulada, uma semana sofrendo, uma semana cheio de bombardeio espiritual, contrário das promessas do Abba Pai, e a sua emuná, ela foi gravemente tocada. E talvez o Pai, nesta noite, está enviando essa palavra para você, que está talvez numa situação muito delicada. Chegou ao limite dos gravetos. A pergunta é essa: você tem ainda uns gravetos aí contigo? Ainda que pelo menos você possa fazer um fogo pequeno, mas que esse fogo possa se transformar em brasas, e através dessas brasas o Pai provê uma grande provisão em sua vida, seja na sua família, seja no seu trabalho, seja na sua vida na parte da saúde, seja no teu psicológico, seja no teu emocional, seja no teu sentimental e seja no seu espiritual. Ainda graveto aí, você tem graveto ao ponto de se colocar mediante a Iau. Olha, Iau, o que restou foi esses gravetos. Eu sei que se eu fizer um fogo, ainda que o fogo seja pequeno, irmão Celso, esse fogo é poderoso para se alastrar. Esse fogo é poderoso para não mais se extinguir. Esse fogo é poderoso através do Ruach Kadosh para ele me aquecer enquanto eu peregrinar na terra dos viventes até o meu último alento de vida. Então, o que eu aprendo com essa mensagem? O que eu aprendo com esse contexto histórico? O que eu aprendo, irmão Roberto? Entregue tudo que você tem. Não é parcialmente. Quando eu falo entrega, eu não estou falando em dinheiro não, irmãos. Eu estou falando em vida plena, em confiança, sem, duvidar, sem será. Não deixe que os pensamentos ruins, através dos dardos inflamados do maligno, venha te levar ao naufrágio das convicções. Aquela moça, ela falou: estou convicta, só tem um pouquinho de farinha. Eu sei que só tem um pouquinho de farinha. Só tem um pouquinho de água. O problema está aí. O negócio está estreito. Mas o que eu vou fazer? Eu vou pegar uns gravetos. O Pai nunca precisou de muita coisa para fazer grandes coisas. O Pai nunca usou grandes coisas para realizar grandes coisas. O Pai sempre usou pequenas coisas para se torná-las grandes. 5 pães, 2 peixinhos, um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, um cajado, uma funda, uma agulha e um carretel de linha. Dorca, lembra de Dorca? É isso, irmãos. Usou um lenço. Olha, pequenas coisas. Graveto. Irmã Lília, pega esses gravetos aí. Eu sei que ainda tem graveto. Irmão Chiquinho, irmã Rosa, eu sei que ainda tem graveto. Os amados irmãos, tem graveto, irmãos? Tem graveto? Pega esses gravetos aí. Começa a acender de novo. Porque a provisão do Pai, ela é tremenda. O Pai não esqueceu de você, minha irmã. O Pai não esqueceu de você, meu irmão. O Pai não esqueceu, irmão Roberto, essa enfermidade me assola já tem meses, anos. Mas o Pai não esqueceu de você. Tem graveto aí? Estou desempregado, irmão Roberto, já tem um tempo. Claro que a gente quer ir para o Chamaim, a gente aguarda o arrebatamento, mas lembre-se, com o pé no chão, você está na terra. Você precisa pagar suas contas.
Você precisa honrar seus compromissos. Então o pai não esqueceu de você, não. Opa, tem graveto aí? Tem graveto aí? Eu tenho um sonho ainda a concluir, se houver tempo na terra. Tem graveto? Tem graveto? Se tem graveto, o pai é poderoso, meus irmãos, para fazer do pouco algo tremendo. O segredo aqui não estava nem na farinha e nem no azeite. O segredo estava na postura, na determinação daquela moça. Ela podia falar, só tem esse pouquinho de pão mesmo, meu filho, então não vamos comer nada, que a gente vai comer, vai ficar com vontade de comer mais ainda e não tem. Vamos ficar aqui deitados esperando a morte. Não, mas ela falou, não, vamos fazer a última refeição e vamos fazer a última refeição com excelência. Oh, aleluia, irmão Gilberto, tem graveto na nossa vida, tem graveto, irmão. Tem graveto. Olha que coisa interessante, porque o madeiro, irmão, pesado, quem já levou foi Alcha. Ele só quer que você tenha uns gravetinhos aí. Sabe? Porque o madeiro pesado, irmã Lília, quem levou, quem carregou, quem sustentou até o final foi Alcha. O que ele quer só de mim, irmão Roberto? Graveto, pô. Tem graveto aí, Roberto? Tem graveto aí, Eli? Se tem graveto, tem provisão. Tem que ter alguma coisa. Tem que ter alguma coisa. Aquela viúva tinha um pouquinho de farinha, tinha um pouquinho de azeite. E o que ela não tinha, ela foi buscar. Que eram os gravetos. Então tem que buscar o graveto, irmão. Tem que buscar, irmão. Tem que se esforçar. Não fica olhando aí para a vida como tá, não. E se esforce e pegue o graveto. Porque se você tiver graveto, vai ter fogo. Se tiver fogo, vai ter brasa. Se tiver brasa, vai ter provisão. Pega essa palavra profética aí. Tem graveto, tem fogo, tem brasa, e se tem brasa, tem provisão, irmã Lília. Eu estou sentindo um fogo sobrenatural através desse momento de comunhão aqui com o corpo do Mashiach. Porque o Pai está querendo auxiliar pessoas aqui, ajudar pessoas aqui. Mas é necessário, através dessa fala, você nutrir a sua emuná. Você se renovar nessa noite, se quebrantar na presença do Abba Pai. É assim, irmãos. Temos que buscar essa presença. Temos que nos quebrantar diante dessa presença. Entrega o pouco que lhe resta para o soberano. Confia e ele lhe dará vida em abundância. Não entregue sob medida, não mais ou menos, não um dia crê, um dia não crê. Outro crê ou não crê. É tudo ou nada para o Pai. Corpo, alma e espírito. Não existe distância, não existe barreira ou circunstância. Tudo o que ele quer é um coração quebrantado que lhe adore com todas as forças. Ele mesmo removerá os obstáculos da fome, da enfermidade, da discórdia, da confusão. Vai multiplicar o azeite na sua vida. E esse azeite simboliza a presença do Ruach Kadosh. A farinha, a fartura espiritual, a ousadia para falar, a sabedoria espiritual, o entendimento da palavra, vai ter fartura. Vai ter provisão, mas tem que ter graveto. Se tem graveto, tem fogo. Se tem fogo, tem brasa. E se tem brasa, há provisão. É essa a palavra que o Pai colocou no meu coração para que eu compartilhasse com a noiva do Mashiach na noite de hoje. Que você possa entender os cuidados que o Abba Pai tem tido a cada um de você. Que você pode entender, que você possa entender verdadeiramente que o Pai não esqueceu de você. Esse é o tema da nossa Querrilá. Essa é a nossa temática da nossa fala. Ial não esqueceu de mim. Você pode declarar isso para você, para quem está junto de você. Ial não esqueceu de mim. Ial não esqueceu da minha casa. Ial não esqueceu dos meus filhos. Ial não esqueceu daquilo que ele já me prometeu.
Ial não esquece, irmão. Não esqueceu de Elial, mediante o caos espiritual. Mediante a incredulidade, Ial sabia que podia contar com Elial. Não esqueceu da viúva de Serepta. Mandou a sua provisão através do profeta, através do homem de Ial, porque tinha uma palavra de vida. Ial quer usar a minha vida, quer usar a sua vida através da palavra de vida. Você sabe que da nossa boca, dos nossos lábios, procede bênçãos e maldições. Palavras que levantam e podem até derrubar pessoas. Você precisa crer nisso. Então, como é que eu fico esperto, irmão Roberto? É tendo o graveto. Se você tem graveto, você tem fogo. Se você tem fogo, irmão, você tem brasa. E se você tem brasa, tem provisão do Abba Pai. O texto nos mostra aqui. O texto nos revela aqui que essa moça, ela estava determinada. Ouviu a palavra do profeta através do Ruach Kadosh. E ela fez tudo aquilo que o profeta orientou. Então o pai, ele não esquece de ninguém. Ele não esqueceu do seu povo. Ele não esqueceu da promessa. Ele não esqueceu. Por isso que nos tirou do sistema religioso. Tu imagina se o pai tivesse esquecido de cada um de nós, irmão Wellington. Tu imagina, irmã Lília, se o pai tivesse esquecido de nós. Nós estávamos à mercê das mentiras religiosas ainda. Mas o pai não esqueceu de nenhum de nós. E ainda está tirando pessoas. Está tirando pessoas. Seja de qual credo religioso, o pai está tirando essas pessoas, porque essas pessoas ainda têm um propósito em suas vidas para serem realizados pelo nosso Abba Pai. Que você possa ficar com essa palavra. Nós estaremos aqui agora fazendo o nosso Partir do Pão. Você se prepare aí agora. Nós vamos estar aqui pedindo, Pai, que trabalhe poderosamente em nossas vidas e na nossa casa, tá bom? Nós vamos agora para outro texto da palavra. Aonde é, irmão Roberto? Carta aos Coríntios. Vamos lá para Coríntios. Carta aos Coríntios, capítulo de número 11. E por que vamos fazer o Partir do Pão, irmão Roberto? Porque nós cremos na palavra. Irmão Roberto, muita gente já não está fazendo mais. Eu não quero saber, infelizmente, de muita gente que estão rebelde à orientação do Abba. Infelizmente, eu só oro para esses irmãos, mas não quero entrar em questão, em discussão. Eu faço porque eu creio. Eu faço porque entendi que a palavra me convenceu. Porque o Pai não esqueceu de mim. E como o Pai não esqueceu de mim, eu não posso esquecer das coisas que o Pai me orientou através do Ruach Kadosh. Então nós vamos estar aqui em nome de Alcha, fervoroso na nossa convicção, trazendo à memória aquilo que ele falou. Façam isso! Façam isso! E anunciem a minha morte até que eu venha. 1 Coríntios, capítulo de número 11, a partir do verso de número 23, lemos assim nessa narrativa. Pois eu recebi de Alcha, o que também vos entreguei, que Alcha, o Machia, na noite em que foi traído, tomou o pão. E logo após haver dado graça, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Verso 26, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamai a morte de Alcha até que ele venha. Aleluia. O Alcha veio? Ainda não. Aguardamos alegres, fervorosos, com gravetos, com fogo, com brasa,
com a provisão diária de todos os dias do nosso Abba Pai. Nós queremos te dar graças ao soberano e te agradecer por esse momento de comunhão. Queremos trazer à nossa memória aquilo que Alcha fez e foi confirmado pelo teu apóstolo Shaul, que deixa um legado, que deixa um ensinamento a Kehilah do Machia. Na noite que Alcha foi traído, junto com seus amigos, ele agora toma o pão e ele dá graça ao Abba Pai, eleva os seus olhos aos céus e ele disse: este é meu corpo que é partido e dado a cada um de vocês. Faça isso em memória de mim. Parta o seu pão com quem você estiver ao seu lado. Eu vou partir o pão aqui com a minha esposa. E você parta aí o seu pão com quem estiver ao seu lado aí. E celebre a vida que ele te deu. Em memória dele, comamos do pão em nome de Alcha. Bendito seja o Cordeiro de Ial, que tira o pecado do mundo. Louvado seja a sua soberania. Diz a Escritura que depois de ter ceado, ele tomou o cálice, deu graça ao Pai, elevando os olhos ao céu e disse: este é o cálice do meu sangue, sangue da nova aliança que faço com vocês. Façam isso todas as vezes que vocês se reunirem. Celebrem a vida, celebrem o triunfo no madeiro e anuncie a minha morte. Anuncie a minha morte até que eu venha. O salmista no Salmo 116, no verso de número 12 e 13, ele vai dizer que darei eu a Ial por tantos benefícios a qual tem me feito. E ele mesmo diz: tomarei do cálice da salvação e invocarei o nome de Ial e de Alcha enquanto viver. Ó Ial, ó Alcha, ó Ial, ó Alcha. Bendito seja o teu nome, Ial. Bendito sejam as tuas benevolências, Alcha, que se deu no madeiro para resgate de muitos. Em nome de Alcha Machia te agradecemos, ó Pai. Anunciemos a volta de Alcha até que ele venha. Celebremos e fazemos o memorial. Bebamos. Aleluia. Aleluia. Bendito seja Ial, irmãos. Bendito seja o rei do Chamaim. Glorificamos ao Pai pela sua provisão. Pega essa palavra, amados. Guarde essa palavra contigo. Lembre-se sempre. Não deixe que, mediante o desespero da vida, as lutas, que são muitas das vezes inevitáveis, fazer que você perca a razão e o inimigo use a sua boca para dizer que Ial esqueceu de você. É mentira. Ial não esquece de nenhum de nós. Ial não esquece de nenhum de nós, amados. Creia sempre nisso. Eu e você estamos tatuados sobre a palma das suas mãos. Assim a palavra nos orienta. Ial é tremendo. Ial, ele é fiel. Através de Alcha Machia, a quem nos deu resgate. Que Deus nos resgate. Aleluia. Louvado seja o Cordeiro de Ial. Louvado seja o Cordeiro de Ial para todo sempre. E assim será. Lembre-se, é necessário termos esse graveto. E o fogo tem que pegar rápido, irmão.
Por que o graveto, irmão Humberto? Porque o fogo pega rápido. Você tentar acender um fogo com madeira maiores, mais troncudas, você não acende. E esse fogo precisa estar sempre em atividade. Isso nos prova que a provisão do Pai é diária. Todo dia eu tenho que ter graveto. Todo dia, irmão Humberto, todo dia. Todo dia. Todo dia. Eu tenho que ter graveto, tem que ter graveto. Bota isso na tua cachola aí. Todo dia eu tenho que ter graveto. Graveto da oração. Graveto do jejum. Graveto do compromisso da palavra. E quando o fogo pega, tem brasa. E quando tem brasa, tem provisão. As Escrituras falam no livro do profeta Ishaiel, no capítulo de número 49, no verso de número 15, o seguinte: haverá mães que possam esquecer do seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão de filhos que gerou. Olha que a palavra vai dizer: haverá mães que possam esquecer seus bebês que ainda mamam e não ter compaixão do filho que gerou. Contudo, ainda que ela se esquecesse, eu jamais, diz Yahweh, me esquecerei de ti. Eu gravei nas palmas das minhas mãos os teus muros estão sempre diante de mim. Aleluia. Aleluia. Para que temer? Para que temer, ó bichinho de Jacó? Para que temer? É só glorificar. Eu te gravei nas palmas das minhas mãos. Olha que coisa interessante. Ishaiel capítulo 49, versículo 16. Eu te gravei na palma das minhas mãos, Roberto. Eu te gravei, Lauro. Eu te gravei, Lília. Eu te gravei, Eli. Eu te gravei, Edmeia, Nils. A cada um de vocês, irmão Gilberto, irmã Maria Estela, irmã Lourdes, irmã Lorival. Eu te gravei nas palmas das minhas mãos, diz a palavra, diz o nosso soberano. E os teus muros estão sempre diante de mim. Aleluia. Então, para que esse desespero? Reprima esse choro. Reprima esse choro. Cante, entue cânticos de adoração. Celebre a vida que Yahweh te deu no madeiro. E lembre-se que a responsabilidade do graveto sempre será de cada um de nós. Amanhã, irmão Roberto, eu tenho que pegar graveto, tem que ter fogo, tem que ter oração, tem que ter jejum, tem que ter palavra, tem que ter testemunho. Pegou a visão, amados? Estou sentindo uma presença tão gostosa aqui, irmãos, junto com vocês aí, nessa comunhão, que não dá nem vontade de eu parar. Mas diz as Escrituras que devemos fazer tudo com ordem e com decência. É chegada a nossa hora aqui de nós termos uma breve despedida. Mas o Pai nos trouxe aqui nessa noite para falar para cada um de nós que Ele não esqueceu de nenhum de nós. Ele não esqueceu do que Ele tem prometido a você. Ele não esqueceu o que tem prometido a você, minha irmã, a você, meu irmão. Ele não esqueceu daquilo que Ele tem promessa sobre a minha casa, sobre a sua casa. Então basta só você crer, basta você confiar e se alegrar. Mas lembre-se que a responsabilidade de catar os gravetos para o alimento, vim com abundância, vim com a provisão, vim com o milagre, é sua, é minha. Não atribua fracasso a ninguém. Não atribua nada
de fracasso a vida de outras pessoas. A responsabilidade é minha e sua. Precisamos estar atento com as verdades, com aquilo que a palavra tem nos revelado em nome de Yahshua Mashiach. Forte abraço, obrigado pela sua companhia, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua comunhão. Que o Pai continue nos ajudando. Vocês estão em minha memória, nas minhas orações, e o que me alegra é que eu creio também que tem muitos irmãos que oram pela vida do irmão Roberto, e não só pela minha vida, mas para a vida de todos os irmãos que têm aí se esforçado a estar somando força na edificação do corpo do Mashiach. Gratidão sempre, gratidão sempre. Obrigado por tudo, obrigado pelo carinho, obrigado pelas preocupações de vários irmãos que ligaram para mim durante a semana do problema que houve aqui no Rio de Janeiro, mas eu moro num lugar muito tranquilo, onde eu moro, graças ao Pai, o Pai tem guardado, né? O que aconteceu foi bem distante da minha casa, então o Pai tem guardado. E ainda que eu estivesse lá naquele lugar, eu não tenho dúvida que o Pai iria continuar nos guardando lá. Então, gratidão aos irmãos que se preocuparam, ligaram, escreveram. O irmão Roberto, pode ficar em paz, meu irmão, tá tudo tranquilo. E mesmo aqueles que não ligaram, mas oraram, sabendo que o Pai nos guarda. O Pai não esqueceu, o Pai não esqueceu. O Pai, ele tem promessa e ele é fiel. Forte abraço, beijo no seu coração. Tenha uma noite de sono reparador. Um começo de semana na presença do nosso Abba Pai, que a sua emuná sempre seja consistente. E lembre-se que a responsabilidade de pegar toda manhã os gravetos é minha e sua. Beijo no coração. Fica na paz de Yahshua, o Mashiach.